Hoje eu trouxe um assunto muito pedido por todos vocês, que é como fazer chá de uma maneira correta e simples para o meu dia a dia. Então eu vim aqui para facilitar todo esse conhecimento e explicar para você de uma forma bem simples como que funciona tudo isso para que você consiga então fazer o seu chá da forma correta no dia a dia. Então vamos lá, que é bem mais simples do que até você mesmo está imaginando. Para isso, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, para fazer chá nós temos dois tipos de chá, basicamente, os dois principais tipos. Quais são? A infusão e a decocção. Qual é a diferença entre os dois? A infusão, você coloca a água quente sobre as plantas. Nesse método, nós utilizamos plantas macias. Como aqui eu trouxe o exemplo da sálvia, plantas macias, molinhas, como as flores e as folhas. E já na decocção, o que significa é que a gente vai ferver as plantas junto com a nossa água. E nesse método a gente vai utilizar plantas mais duras, como raízes, cascas ou aquelas flores como a flor de anis estrelado, que ela é bem durinha. Então essas plantas a gente vai utilizar por método da decocção. Então tá, para isso a gente tem que entender primeiro a temperatura da nossa água. Eu trouxe aqui a minha chaleira elétrica para mostrar para vocês, exemplificar tudo isso. O que acontece? Eu indico o aquecimento da nossa água para o chá. Ele pode ser feito tanto na chaleira elétrica quanto no fogão a gás, diretamente no fogo. O fogo ele é um elemento muito importante quando a gente está falando da fitoenergia das plantas, porque o fogo ele é o elemento da transmutação. Então, quando a gente fala da energia, se a gente esquenta uma água no fogo, essa água ela vai conseguir captar mais ainda a energia das nossas plantas. Mas se caso você não tenha o fogão perto, ou se para você fica mais fácil aquecer a água na chaleira elétrica, como é o meu caso aqui, também pode ser, não tem problema nenhum. O que eu não indico é aquecer a nossa água para o chá no micro-ondas. Por quê? A gente quer obter tanto os princípios ativos que vão fazer bem para o nosso organismo, quanto a fitoenergia dessa planta que está presente no nosso chá. E quando a gente aquece a nossa água no micro-ondas, o micro-ondas ele vai colocar um tanto de radiação na nossa água, ou seja, aquele chá que ele deveria ter somente princípios ativos bons, a gente já não consegue garantir a qualidade daquilo que a gente vai estar tomando. Combinado? Então tá, como que eu esquento a minha água para fazer o chá? Qual é a temperatura ideal? Aqui eu trouxe para vocês, eu acabei de aquecer, vocês estão vendo que tá subindo uma fumacinha, né? A temperatura ideal para nossa água é quando começam a subir aquelas pequenas bolhas. Nesse momento começa o processo de fervura. Então, quando começa a subir essas pequenas bolhas, eu desligo a minha água e aí eu vou utilizar essa água para fazer a minha infusão. A gente não quer uma água fervente, por quê? Se eu colocar uma planta, uma folha de sálvia, por exemplo, numa água fervente, o que acontece é que junto com o vapor dessa água vai ser levado embora os meus princípios ativos, principalmente os óleos essenciais presentes nessa planta. Então, quando começa a subir as bolinhas, é o momento ideal para eu desligar e fazer o meu chá com essa água. Combinado? Isso no método da infusão para folhas e flores. Então, eu trouxe aqui um blend. Esse é o blend do chá da vovó. A quantidade que eu vou usar é sempre aproximadamente uma colher, mas olha só, peguei uma colher, eu não quero que essa colher ela tenha essa voltinha redondinha, a gente não precisa de tanta planta assim para fazer o nosso chá. Então eu dou uma pequena batidinha nessa colher, para ela ficar mais rasinha do que ela estava. Essa quantidade aqui equivale para 2 xícaras de chá, dessas pequenininhas, menorzinhas, ou então para 1 xícara grande.
Então, olha só a diferença. Ou para duas pequenas ou para uma grande. Ou então eu posso utilizar, aqui eu trouxe para mostrar para vocês, essas chaleirinhas para fazer chá. Essa chaleirinha ela já vem com o filtro, então facilita o processo. Para essa quantidade que vai aqui, eu também utilizo essa mesma colher de chá. Então, primeiro eu coloco a planta, né? E aí depois eu venho com a minha água nessa temperatura que eu já falei anteriormente e eu despejo por cima das minhas ervas. Aqui. E eu fecho essa chaleirinha, ou então, no caso das xícaras, eu posso colocar até mesmo um pratinho de sobremesa aqui em cima e eu vou aguardar uns minutinhos. Quanto tempo eu aguardo? Se você gosta mais de tomar um chá mais quentinho, você pode esperar somente 5 minutinhos. Mas o ideal é que você espere alguns minutos para que a água ela consiga extrair os princípios ativos e os benefícios dessa planta, tá? Ou então você pode esperar até 10, 15 minutos para ele esfriar um pouco mais e aí você toma um chá um pouco mais frio. Então eu deixo aqui. E daqui a 5 minutinhos eu já posso tomar o meu chá. Mas em caso de essas plantas duras, como eu mencionei, aqui também é o caso das raízes de cúrcuma, das raízes de gengibre, da canela em rama, aquela canela em pau, ou a flor de anis estrelado. Todas essas plantas mais duras eu vou ferver junto com a minha água. Então aqui nesse caso a gente quer sim uma água fervente, ao contrário da infusão que a gente vai usar para as nossas plantas macias. Então eu vou colocar essa planta junto com a minha água, eu vou ferver por apenas alguns minutinhos, não é por muito tempo, tá? Não é para deixar fervendo por 10, 15 minutos, uns 2 ou 3 minutinhos já é suficiente. Aí eu desligo e depois eu espero uns minutinhos e eu posso tomar esse meu chá. Sobre a quantidade, com as plantas secas eu já mencionei, então uma colher rasinha, ou então, aqui eu trouxe algumas plantas verdinhas para falar para vocês. Vamos lá, um galinho de alecrim, por exemplo, olha só, tem uma medida bem legal que eu já coloquei lá no nosso Instagram para vocês, inclusive, se você não segue o nosso Instagram, vai lá que tem bastante conteúdo para você, plantamor.com.br, e também você pode conferir todas as informações sobre as plantas e sobre os chás no nosso site, que também é plantamor.com.br. Olha só, uma dica bem legal para vocês é a gente medir da ponta do nosso indicador até o final da nossa mão. O que cabe nesse espaço aqui é o que eu preciso de planta. Então, olha só, esse galinho de alecrim eu poderia quebrar ele mais ou menos aqui. E isso aqui é o tanto de planta que eu preciso quando a planta está verde. Porque aí quando a planta está verde, eu não consigo medir na colher da mesma forma que eu faria quando um blend já está desidratado, já está pronto, né? Então eu vou pegar essa quantidade de alecrim, eu vou tirar as folhinhas que estão nele e aí eu faço o chá com essa quantidade de folhas que tem aqui. Mesma coisa é com as folhas de sálvia, por exemplo, olha só. Para dar a medida da minha mão, 2 folhinhas de sálvia são suficientes para uma xícara grande de chá. E assim você pode fazer com todas essas folhas que são um pouquinho maiores ou então que estão verdinhas que você acabou de colher na sua casa. Se caso você tenha um blend desidratado, aí você pode seguir com a regrinha da nossa colher. Se ficou alguma dúvida, eu vou pedir para você comentar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal também e não esquecer de dar aquele joinha porque é muito importante para nós. Muito obrigada, eu espero que você tenha gostado e que eu tenha conseguido te ajudar. E é isso, até a próxima!